Bom, e aí rapaziada, aqui é o Nextima, estamos de volta para mais um vídeo. E dessa vez, ele é um dos últimos vídeos que a gente vai envolver um tipo de mecânica que envolve frame data, ok? É claro que eu ainda vou falar muito de frame data no canal, mas dos mais importantes e tá faltando assim, né, das nomenclaturas e tudo mais, é esse. Tá certo? Então vamos lá, sem muita enrolação. Se você já conhece meu trabalho, já deixa seu like, já comenta aí pra dar aquela ajuda no engajamento. E se você ainda não conhece, fica até o final que eu garanto aí que você vai curtir o conteúdo, fechou? Então é isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre combos com trade. Sobre o trade, né? O que é o trade? Né? Trade, pra quem não sabe, é troca, né? E é quando dois personagens fazem um golpe ao mesmo tempo e se esbarram, correto? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, esse 1-2 do Ermac, ele é 0 on block, como a gente pode ver ali na tabelinha da esquerda, tá certo? Ele é 0 on block e o Reptile ele vai responder com o stand 1 de 7 frames. Ou seja, se eu fizer 1, 2 e depois 1 direto, eles vão acabar dando um trade. Tá vendo que os dois personagens se batem ao mesmo tempo? Né? Então isso pode acontecer com qualquer golpe, tá? Incluindo golpe especial, incluindo golpe magias, né? Se o oponente tá com uma magia muito perto e eu fizer um golpe e ela pegar em mim também, rola um trade. Isso só não acontece com pulos, tá bom? Com pulo não tem trade, tá certo? Então, por exemplo, o Homelander, né? O Homelander, ele tem uma vantagem de um frame para toda a pressão dele, porque não existe o frame do trade. Se for dar trade, o golpe aéreo vai ganhar, entendeu? Então, se for dar um trade de antiaéreo e golpe aéreo vindo, o golpe aéreo vai ganhar. Pelo menos no Mortal Kombat 1, certo? Então, eles têm essa pequena vantagem, né? Mas, no geral, é quando o golpe bate frame com frame. Detalhe, não precisa ser 7 frames com 7 frames, tá bom? Pode ser um golpe de 14 batendo com outro de 6. Desde que eles alcancem o primeiro frame ativo deles, sejam no mesmo frame, um com o outro, vai dar um trade. E como a gente descobre como que um trade comba, tá? Primeiramente, existe uma exceção, correto? Que tem alguns golpes e os pokes que não combam com trade de forma nenhuma. Então, eu vou dar um exemplo. Aquele golpe do Liu Kang, que ele teleporta e vai pra frente, ele tem uma função parecida com um Poke. Ele não comba com basicamente nada. Um Goro, né, que ele dá aquela porrada, ele tem uma função parecida com um Poke. Ele não comba com basicamente nada. Então, com literalmente nada, né? E os Pokes são uma dessas questões, né? Pra quem não sabe, pra quem já viu outros vídeos, sabe que o poke, não importa o quão positivo ele seja, o poke não comba no Mortal Kombat. Não comba, tá? Sempre o oponente consegue defender. Se alguém fala pra você, eu combei com o poke, ele tá mentindo, tá? O poke só comba se tiver no ar, né? Logicamente, porque no ar ele tá em float. Ele não consegue fazer nada quando ele tá no ar, mas no chão o poke nunca comba, tá certo? Isso, pra quem conhece o jogo, é uma regra extremamente básica, mas pra quem não conhece, tá aí. Então se alguém fala pra você, combei com poke e tal, é mentira, tá? Você pode fazer um poke cancelável pra manter uma pressão block, mas on hit não existe, tá bom? Porém, com outros golpes normais, o trade comba. Então, qual que é a questão? Eu vou dar, por exemplo, aqui o Ermac, né? Se eu fizer essa pressão de 1, 2 e 1, 2 aqui do Ermac no Reptile, sabe o que vai acontecer? Vocês sabem que se eu fizer um stand 1 do Ermac, por mais positivo que ele fica mais 20, eu não consigo combar. Tá vendo? Eu não consigo combar, né? Esse aqui, ele tá dando counter no segundo hit porque ele tá respondendo, né? E o stand 1 ele é mais 2, então eu vou entrar com o meu stand 1 antes. Mas eu não consigo combar, também não consigo bater e ele defende depois, correto? Não dá. Porém, se eu realizar o trade, vocês vão ver que o contador ali, ó, essa string aqui, ela tem 2 hits. Vocês vão ver que o contador vai bater em 3 hits. 3 hits, tá vendo? Eu consegui combar. Por quê? O que acontece? O trade, ele faz com que o seu golpe considere-se cancelado. Entenderam? Então, por mais que eu não consiga, por exemplo, combar um stand 1 aqui, eu não consigo, tá vendo que nunca conta combo, eu consigo, por exemplo, se eu fizer stand 1, cancel e stand 1. Tá vendo? Por quê? O MK, quando o golpe não tem nenhum cancelamento, salvo exceções muito específicas, como o B3 do Homelander, que ele dá aquela palmada na orelha, isso é uma exceção muito específica. Quando o golpe não tem cancelamento, ele só desabilita o combo, por mais que existam frames para poder combar,
Tá certo? Deu pra entender? Então, por exemplo, esse golpe aqui, ele vai dar jail se eu fizer ele um hit, né? Que ele fica mais 20. Então o oponente não consegue fazer nada depois dele se eu fizer outro. Ele é obrigado a defender, mas ele consegue defender. Ele não toma, é como se fosse um fake combo, entendeu? E agora quando você cancela, se tiver frames pra isso, ele vai conseguir combar, entendeu? E o que acontece? Quando você faz um trade, o oponente, ele tem... a stun do golpe dele vira o seu cancelamento. Então, vamos dar aqui um pequeno exemplo. O Ermac, ele tem, né? Como é que você vai descobrir isso aí, se um golpe combo ou não? É muito simples, tá? A gente tem aqui o stand 1 do Ermac, tá certo? E tem o stand 1 do Reptile. A gente vai fazer a conta. O stand 1 do Ermac, você pode ver ali embaixo que ele tem 2 frames ativos e 18 de recuperação. O que acontece? Quer dizer que quando o golpe pega no oponente, foi o primeiro frame ativo. O segundo frame ativo virou o frame de recuperação. Ou seja, se pegar no primeiro frame ativo, lógico que se pegar no segundo frame ativo, ele vai ter 18 de recuperação. Mas como ele tá pegando aqui no primeiro frame ativo, né, mesmo quando pegar um hit, ele vai ter 19 frames de recuperação, tá certo? 19 frames de recuperação e ele fica mais 20 de acerto. Ou seja, passou os 19 frames de recuperação, ele ainda fica mais 20. Isso tudo totaliza 39 frames de hit stun. Tá certo? Estamos entendidos? Então, ele tem 39 frames de hit stun totais. Após a recuperação dele. Tecnicamente, você pode falar que ele tem 40, porque o primeiro frame ativo já é o primeiro frame de hit stun. Mas vamos considerar esses 39, que é o que sobra do primeiro frame ativo. Fechou? 39 frames de hit stun após o primeiro frame ativo. Tá certo? O Reptile, se eu fizer aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui e eu vou deixar ele bater normal, né? Vamos ter que regravar tudo. Se ele whiffar, tá vendo que tem também 2 frames ativos e 18 de recuperação? Ou seja, no mesmo caso do Ermac, 19. Já expliquei pra vocês. Porém, quando ele me acerta, ele fica só mais 4. Ou seja, 19 frames mais esses 4. Ele tem, fora o primeiro frame ativo, 23 frames de hit stun, correto? Então, independente se você fizer a conta com o total, né, ou não, ou seja, 40 com 24 ou 39 com 23, vocês estão vendo que a proporção é a mesma, né? Qual que é a diferença de, vamos deixar mais fácil, de 40 frames de hit stun do Ermac para 24 frames, né, totais, considerando ainda os primeiros ativos, né? 24 frames totais do Reptile. Qual que é a diferença? Vai ser exatamente 16 frames. O que isso significa? Que se esses dois golpes derem trade, eu tenho exatamente 16 frames para combar do trade, correto? Então, como é que a gente vai exemplificar isso aqui? A gente vai mostrar com golpes que tem uma proximidade de frames muito perto disso, tá? E mostrar que vai combar do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o trade e vou conseguir combar com o stand 3, que é 14 frames. Então, por exemplo, aqui, ó, combou 2 acertos ali na esquerda, tá certo? É lógico que é preferível numa partida você vai pegar e vai combar com um golpe mais rápido, porque é mais fácil. O golpe mais rápido tem uma janela maior para você errar o tempo e mesmo assim dar seguimento ao jogo. Porém, a otimização existe. Detalhe que isso aqui é com o Reptile. Se um personagem tiver, se for Ermac contra Ermac, já não vai dar pra combar, porque a stun é exatamente a mesma, vai ficar 0 no trade, correto? Eu posso aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um golpe mais lento. Ele tem o B4 dele, que é 15 frames, né? Eu vou conseguir combar do mesmo jeito. Ó, combou ali. Ah, Next Gen, você errou. Lógico, é mais difícil. Foi just frame isso daqui. Foi um combo... Foi o mais próximo possível que eu tinha pra poder combar, correto? Então eu usei ali um golpe de 15 frames. Por outro lado, se eu quiser usar, por exemplo, esse daqui, que ele tem 17, mas aqui ele vai pegar, acho que é no terceiro frame ativo, então ele vai ficar com 20, já não vai ter mais como, correto? Se eu for usar esse aqui, por exemplo, que ele tem 18, eu já não vou conseguir combar de jeito nenhum. Tá bom? Então, é assim que você descobre se algo combo ou não com trade. Ah, Next, é só com golpes normais? Pode ser com especial também? Pode ser com especial também, eu já vou mostrar
um exemplo perfeito pra vocês. Então se você tá em dúvida se algum golpe com trade combo ou não, e porque tem golpes que é muito comum a gente ver combado com trade, igual o B3 do Rain ou o B3 do Takeda, é por causa disso, por causa dessa questão aqui da stun, tá certo? Então, vamos voltar ali que eu vou selecionar uns personagens diferentes pra vocês verem outras usabilidades disso, tá certo? Bom, a gente tem aqui, por exemplo, o Rain, né? O Rain e o Havoc, eles têm uma interação muito legal, que é utilizando esse B3 do Rain aqui, né? Que, ó, ele é um golpe que tem 25 frames de recuperação, mais os 3 ativos, tá? Vamos considerar os frames totais, que vai ficar mais fácil do que fazer aquela redução, né? Daria 28 frames totais, considerando que a gente vai calcular a hit stun, correto? E ele tem esses 28 frames também de vantagem de dano, o que vai dar um total de 56 frames de hit stun. Enquanto o Havoc, a gente tem aqui a magia dele, né? Que ela não tem muita stun, tá? Vocês podem ver que quando eu recebo ela aqui na cara, ó, eu já consigo me mexer consideravelmente rápido, tá bom? Ah, por que ela fica... Ó, tá vendo aqui? Ela chegou a ficar 0, mesmo ela tendo uma baixa recuperação, porque saiu bem no início. Ah, por que ela fica muito plus daqui de longe? Porque o Havoc já tá recuperado há muito tempo, tá bom? E pegou em frame ativo extremamente distante. Então essa magia, ela tem pouquíssima stun. Claro que eu sei que a animação dela... ela é diferente, né? Quando ele tá em combo, ela joga pra cima, ela fica negativa, colada. Então a stun dela é muito baixa, com essa B3 do Rain sendo muito alta, né? Se você tá tentando quebrar muita cabeça descobrindo os frames de um trade de algo, se for algo mais complicado assim com essa magia, eu recomendo você testar mesmo, sabe? Testa e vê. Você não precisa saber, às vezes, o frame exato de algo. Só precisa saber se a jogada funciona. Isso já vai ser suficiente pra você conseguir aplicar ela, tá bom? E no caso do Rain, é um caso onde isso acontece, né? Se o Havoc mandar magia, ele consegue pescar um trade com esse B3 aqui e combar, né? Então, ó, só pra exemplificar, né? Se eu fizer o B3 direto, você vê que não vai nada. Eu teria que fazer ele e cancelar, tá bom? E se eu fizer com a magia do Havoc conseguir pescar esse trade, eu vou conseguir fazer o combo, tá certo? Ó, aqui, acabei de conseguir um trade. Como vocês viram aqui, eu consegui pescar um trade, eu consegui combar com o B3 e depois o B3 de novo, aí eu mandei o cancel e aí eu mandei o B34, tá certo? Como vocês sabem, não dá pra cancelar duas vezes, ó, mesmo que fica apertando ele só cancela depois que o combo já se considera finalizado. E o normal é fazer um cancel só, né? E aí conseguir ir pro combo. Então, esse aqui foi mais um exemplo de combo com trade. E agora eu vou dar um exemplo pra vocês de especial com especial que também acontece. Bom, aqui agora a gente tem um caso que é com o Raiden e com o Scorpion, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Razzle Dazzle dele, tá certo? Todo mundo sabe que o Razzle Dazzle, por mais que ele fique plus, você não consegue combar depois. Tá vendo? Se eu botar o Scorpion aqui pra defender automático, ele não vai tomar nenhum combo aqui depois. Porém, se eu fizer um trade com algo que tenha pouca stun e que cancele o Razzle Dazzle, eu vou conseguir combar. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Scorpion, se ele fizer o 2-1 aqui, né, e a Geralda dele, o que acontece? O 2-1, ele tem 16 frames, né, ó, como vocês podem ver, eu vou fazer só ele e defender. O 2-1 tem ali embaixo na direita 16 frames de vantagem de cancelamento, enquanto o DB2 dele tem 23 frames de início. Eu já ensinei isso em outros vídeos meus, tá bom? Mas só resumindo aqui, tendo 16 frames de vantagem de cancelamento e 23 frames de início, isso faz com que o golpe no total tenha uma gap de exatamente 7 frames. Porém, como ele está sendo cancelado, vira uma gap de 6 frames. Se eu entrar com o Razzle Dazzle normal aqui, eu vou tomar. Porém, se eu tiver com a carga do Raiden, onde eu consigo transformar o Razzle Dazzle de 8 frames, como a gente pode ver ali embaixo, em 7 frames... aí eu consigo fazer ele entrar, porque um 7 frames saindo em reversal é como um 6 frames de botão normal sendo feito sem reversal, porque não tem reversal de botões normais, tá certo? E aí eu consigo aqui um trade. E com esse trade, o mesmo Razzle Dazzle, mesmo gastando aqui, eu não consigo combar, tá bom? Né? Como vocês já conseguiram ver, eu não consigo combar. Esse mesmo Razzle Dazzle, eu vou conseguir combar ele agora. Ó, tá vendo? Foi 4 acertos ali, mesmo fazendo isso, que normalmente daria 3 acertos só. Eu consigo combar ainda mais, eu consigo combar com 3, 4, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu consigo combar com essa string aqui ainda, né? E dependendo o trade, né, se ele não escalonar muito, ele aumenta o dano, tá? Então, por exemplo, esse combo aqui, opa...
tira 37895 se eu conseguir com o trade. Eu tirei 401. Então, dependendo, você ainda consegue mais dano, um dano maior, só por causa desse combo aí com o trade, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro pra entender. O combo com trade, ele vem da frame data dos dois golpes, onde a stun, os dois golpes se trocam e ambos ficam com a stun do outro. Se um golpe tiver stun maior, esse cara vai terminar positivo. E dependendo do quão positivo ele tiver, ele consegue combar, porque o jogo entende como se fosse um cancelamento. Correto? Isso acontece há bastante tempo na NetherRealm em si, né? Inteira. Tinha no Injustice, tinha no Mortal Kombat X, tinha no 11 e aqui se mantém. Então tem muitas situações onde é importante você saber em que situação o trade combo ou não, que pode ser uma situação de abertura que você tá perdendo porque você não tinha essa visão de jogo antes. É difícil acontecer um trade de partida? É difícil. Combar ainda é mais difícil ainda, mas se você tiver esperto, pode ser que isso salve num momento, num set ou num campeonato. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado pra entender. E é isso aí, espero que tenha gostado do conteúdo, de ideias aí de vídeo, à vontade. E é nóis, mano. Falou, tamo junto.